pode tomar o seu lugar. Vamos fazer o mínimo de movimentação possível para que você possa ouvir com atenção as coisas que serão faladas agora. Pastor Israel, vem cá, dá aquele recado que a gente combinou. Amém, queridos, boa noite, shalom. Para quem eu ainda não falei, feliz ano novo. Queridos, no próximo domingo, a nossa escola está retornando, amém? E nós já vamos começar a todo vapor, inflamando o altar, com o núcleo de treinamento de líderes. Só que a boa notícia que eu quero dar para a igreja é que o núcleo de treinamento de líderes vai ser aberto para toda a igreja. Então você está convidado, ou melhor, convocado, a estar aqui no próximo domingo às 10 horas, e a gente vai estar iniciando o funcionamento das escolas nesse próximo ano, tá bom? Professor é o pastor Israel mesmo, amém? Glória a Deus. Eu pedi para colocar um banner da Antioquia, vocês têm ele aí? O pastor Israel comentou com vocês sobre a volta das escolas, e eu queria aproveitar também esse momento para falar que você pode se matricular na escola Antioquia, tá bom? Se você desejar saber mais informações, você me procura no final, ou procura a Márcia, que também acho que está aí, e você vai ter informações sobre a escola Antioquia. As aulas da Antioquia esse ano vão voltar em março, tá bom? Após o período de Santa Convocação. Então, no mês de março, se programe. Você pode fazer a escola em um ano e ser ativado, ser despertado para o ministério. Eu tenho certeza que você tem muita fome pela palavra de Deus, amém? E esse ano, entre as resoluções, as coisas que você propôs no seu coração, proponha, se você ainda não fez, fazer a escola Antioquia. Eu estou vindo de um período de 2 semanas que eu não vejo vocês, e estive viajando com minha família. Israel também estava, né? Então a gente se ausentou por 2 domingos e agora a gente está retornando. Eu queria incentivar você a sair com sua família sempre que possível. É muito importante. Desde o Antigo Testamento, Deus dizia: 6 dias trabalharás, o 7º é meu. Nós não guardamos o sábado como no Velho Testamento, mas o princípio é o mesmo. Você não pode trabalhar direto. Era isso que Deus estava ensinando para aquela sociedade que Ele estava formando. Porque senão eles iam trabalhar 7 dias. Por isso que Ele teve que dizer: 6 dias trabalharás. Senão eles iam trabalhar sem parar. E a gente sabe os malefícios que existem quando a gente trabalha sem parar e não separa um tempo para Deus, um tempo para a família, para você de fato descansar, né? Então a gente pôde ter esse período de descanso nessas 2 semanas que passaram. E eu visitei a igreja do pastor Luciano Subirá. Eu quero compartilhar, ele não estava lá, mas eu quero compartilhar algo que eu aprendi lá. Eles fazem um plano de leitura chamado 100 dias na palavra. Ok? É você ler a Bíblia em 100 dias. Eu já fiz planos de leitura bíblica nos anos anteriores. Eu sei que quando começa o ano todo mundo está animado. Esse ano eu vou ler a Bíblia, esse ano eu vou terminar de ler a Bíblia. Então, eu sempre fiz planos de leitura anteriormente que eu lia 3 capítulos por dia, no máximo 5 capítulos aos domingos, e aí você consegue ler a Bíblia toda em um ano. E é claro que nesse plano é muito menos que um ano, né? São 100 dias. É uma imersão na Bíblia, meu irmão. É na média de 12 capítulos por dia. É forte. Então, tem hora que eu pego assim, aqueles capítulos longos, eu fico: Jesus, quanta coisa! Mas é diferente quando você, e tem a ver com o que eu vou começar a falar essa noite, é diferente quando você se expõe a algo mais, a uma dose mais forte, sabe? Do que somente ler um salmo. Vou trabalhar correndo aqui, vou ler uma coisinha aqui na Bíblia e vou sair. Então é diferente quando você se expõe a uma quantidade, a uma carga de leitura bíblica maior. E eu estou fazendo esse plano de leitura. Se você desejar também entrar comigo, 100 dias na palavra, 100 dias na Bíblia, me procura que eu mando para você o plano, tá? Agora, a dica é: não deixa acumular. Se tu deixar um dia que faltou, já são 24 capítulos. Então,
me procura, eu te mando, eu te envio pelo WhatsApp o plano de leitura. E é bem interessante porque intercala Velho Testamento, Novo Testamento e Salmos, né? Eu estou lendo Gênesis, Lucas e Salmos ao mesmo tempo. E é bastante transformador. Parte do que eu vou falar com vocês, e sempre é assim para a gente que prega, para a gente que ministra, é fruto do que a gente leu em casa. É fruto da nossa devocional, daquele tempo que a gente separa, onde Deus está nos construindo, nos transformando. Então, parte do que eu vou ministrar para vocês, eu recebi lá na viagem, enquanto eu descansava e lia esses textos bíblicos. Então, eu quero te incentivar a isso. Me procura no final, se você quiser, o plano de leitura bíblica. Salmo 15. Você pode ir para lá? Salmo 15. Salmo 15 tem uma parte parecida com o Salmo 24, mas eu quero especialmente ler o 15 hoje por causa de uma palavra. Ele diz assim: Senhor, quem habitará no teu santuário? Quem poderá morar no teu santo monte? Aquele que é... A minha Bíblia é a sua Bíblia, não sei se tem uma versão diferente, mas a maioria das versões que eu li diz: aquele que é íntegro em sua conduta e pratica o que é justo. E o texto continua dizendo: que de coração fala a verdade e não usa sua língua para difamar, que nenhum mal faz ao seu semelhante e não lança calúnia contra o seu próximo, que rejeita quem merece desprezo, mas honra os que temem o Senhor, que mantém a sua palavra mesmo quando sai prejudicado, que não empresta o seu dinheiro visando lucro, nem aceita suborno contra o inocente. Quem assim procede nunca será abalado. Vamos orar por esse tempo da palavra essa noite? Que as mentes, que os corações estejam conectados ao teu, Pai. Eu te glorifico, Senhor, porque essa noite o Senhor vai fazer uma grande transformação. O Senhor vai lixar a minha vida, o Senhor vai lixar a vida das pessoas aqui nesse lugar. O Senhor vai tirar os cascalhos, as coisas velhas, as coisas antigas, as coisas que nós nos apegamos. Nós vamos entrar mais uma vez num processo de transformação, de crescimento, porque é impossível estar diante de Ti e não ser transformado e não crescer. O Senhor Jesus disse que que os discípulos estavam limpos pela palavra que saía da boca de Jesus. Era algo que saía da sua boca e que entrava pelo ouvido de quem ouvia e limpava. Eu te peço que nessa noite haja uma libertação, onde a luz chega, as trevas saem, onde a água da palavra chega, as estruturas das trevas sejam removidas, em nome de Jesus. Enquanto falarmos a palavra, que ela possa cortar, possa consolar, possa exortar, edificar cada coração que entrou nessa noite aqui, quem sabe pela primeira vez, possa receber o alimento da semana, possa tomar decisões, em nome de Jesus. Amém? O Salmo 15 fala algumas características do que é ser uma pessoa íntegra. Eu fui olhar no dicionário, diz que íntegro é alguém ou algo de conduta reta, pessoa de honra, ética, educada, cuja natureza de ação nos dá uma imagem de inocência, pureza ou castidade. O que é íntegro é justo e perfeito, é puro de alma e é puro de espírito. Hoje em dia ninguém quer sair prejudicado em alguma situação. E o Salmo 15 fala que aquele que é íntegro, ele não se preocupa em sair prejudicado de nenhuma situação. Às vezes as pessoas falam que quem permanece calado num debate, numa briga, é uma pessoa fraca, de personalidade fraca. Olha como é que ele não reage, olha como é que ele tem sangue de barata, olha como é que ele sempre dá a mesma resposta, olha como é que ele não se move. Eu ouvi isso um dia e eu tomei isso para a minha vida. Você não sabe quanto poder espiritual é necessário para permanecer calado diante de uma ofensa. Você não sabe quanto poder espiritual é necessário para não responder uma ofensa. Para sair dali íntegro e não ter nada do que se arrepender do que você falou. É muito bom poder olhar para trás na vida da gente e não ter nada que a gente falou, que a gente diga, poxa, não deveria ter falado isso. Ser uma pessoa íntegra vai nos dar essa habilitação de habitar no santuário de Deus, de estar próximo de Deus, de ter comunhão com Deus.
Eu percebo que existe, nesse assunto, santidade, integridade, alguma confusão, às vezes, no coração da igreja, porque a Bíblia, ela faz declarações a respeito da nossa nova posição em Cristo Jesus. Quando você nasce de novo, Cristo mora dentro de você, você é templo do Espírito Santo, você habita com Cristo nas regiões celestiais, você é mais que vencedor, quem está em Cristo, nenhuma condenação há. A gente fala tudo isso, e tudo isso é verdade. Mas isso é a posição legal, ok? É o seu direito legal. Você é curado, você é justo, você é perdoado. Eu acredito, eu prego, eu ensino isso o tempo todo. Você precisa ter consciência da sua nova criação em Cristo. Só que a Bíblia, Deus deseja que a gente faça uma transição da posição legal para a posição experimental. Porque é possível que você esteja dizendo o tempo todo, eu reino em vida, eu estou reinando em vida, e está perdendo para o pecado. E é dominado, escravizado por algum pecado. O que você precisa fazer? Trazer o reino que na legalidade existe para a experiência. Está entendendo? Existem situações, sua vida financeira, sua saúde física, sua paz, a vitória sobre os pecados, tudo isso Cristo já te deu. Mas a gente corre o risco de só ficar declarando um pensamento positivo, uma confissão positiva, e não experimentar o reino. De fato, reinar em vida é trazer o reino de Deus para uma situação que ainda não está acontecendo. Deus disse que me deu, está na Bíblia, está na palavra, é o meu direito legal, mas eu ainda não estou experimentando. Tem um livro do Bob Mumford, acho que é assim que fala. Leia livros, se você quiser, no final do culto temos a nossa livraria aqui, você pode passar lá, leia, eu fico impressionado como às vezes o povo cristão não tem costume de carregar um livro, de ler um livro. E nesse livro do Bob Mumford, ele fala sobre a experiência, sobre o direito legal e sobre isso que eu estou falando com vocês, sobre experimentar. E ele vai comparar com o casamento. Ele diz que quando ele celebra um casamento, ele pega o marido e a mulher e ele fala as palavras mágicas. Eu vos declaro marido e mulher. Essas palavras parecem que têm um poder, né? Depois que o celebrante fala isso, elas têm mesmo poder. Eles se tornam marido e mulher. E agora eles são um. Eles são um na legalidade. Mas a partir daquele momento, eles vão entrar num processo para se tornar um na experiência, de fato. E aí o autor desse livro, ele fala que perguntaram para ele se ele é um com a esposa dele, ele falou, estou me tornando. Está entendendo? Acho que esse exemplo, para mim, ilustra perfeitamente a nossa relação com as coisas espirituais. Você recebeu tudo em Cristo, no ponto de vista da legalidade, mas agora você entra no processo para experimentar. E esse processo é Deus tirando de você tudo aquilo que não é íntegro, tudo aquilo que não é justo, tudo aquilo que não é perfeito. Tá? Agora você entrou no processo. O que não pode é ficar declarando, agora não há nenhuma condenação para eu que estou em Cristo, e você vive no pecado, então está debaixo de condenação. Você tem a libertação da condenação legalmente. Mas agora é hora de experimentar isso. Amém? Vocês estão entendendo? Existe algo que foi liberado, existe algo que precisa ser experimentado pelo cristão. E Deus me deu a história de Abraão para eu narrar para você, para a gente ler alguns textos, onde como Abraão foi matriculado por Deus num curso de integridade. Existem algumas aulas que Deus matricula a gente, Ele não pede permissão. Você quer fazer aula disso? Ele vai fazer você passar pela experiência. Existem situações que a gente passa que foi porque a gente mesmo procurou. E existem outras que a gente não procurou, mas que não é o diabo que está fazendo, não. Tem mudanças, tem situações, reviravoltas que é Deus que está fazendo. Não adianta eu orar, quebrar maldições, fazer alguma coisa assim para... E às vezes é Deus que está proporcionando aquilo ali para que você seja transformado. E eu vou acompanhar com vocês a história de Abraão, porque eu sempre me perguntei, por que mesmo na igreja,
Ainda existe quem promete coisas e não cumpre, quem mente. O Salmo 15 fala, olha, quem espalha calúnias, quem não mantém a sua palavra. Mesmo na igreja evangélica, existe isso. Por quê? Porque precisa ser exposto a um processo de Deus, de transformação. E se tem alguém que passou por isso, é Abraão. Gênesis, capítulo 11, eu queria que você acompanhasse comigo um pouquinho da trajetória de transformação de Abraão. Entenda que o objetivo de Deus é nos tornar como Jesus, é nos fazer a imagem do seu Filho. Jesus não entrou na sua vida, Deus não entrou na sua vida para fazer você ter a solução dos seus problemas, para fazer você feliz. O fim de tudo é a felicidade verdadeira, mas às vezes no processo é doloroso. Às vezes o processo é difícil. O objetivo de Deus é nos tornar como Jesus. Mas se você está passando pelo processo, eu também quero dizer para você, acredite, tudo coopera para o bem. Acredite, o que Deus está fazendo, se Ele está fazendo algo na sua vida, o que Deus está fazendo é para o teu bem. Você precisa acreditar, é para o meu bem. Gênesis 11, deixa eu abrir também. Versículo 27. Essa é a história da família de Terá. Terá, aqui é o avô da família, gerou Abraão, 3 filhos, Abraão, Naor e Harã. Harã gerou a Ló. Harã morreu em Ur dos Caldeus, sua terra natal, quando ainda vivia Terá, seu pai. Tanto Abraão como Naor casaram-se. O nome da mulher de Abraão era Saraí e o nome da mulher de Naor era Milca, que era filha de Harã. Resumo da história, versículo 32. Terá viveu 205 anos e morreu numa cidade que deu o nome do seu filho, Harã. Harã tinha um filho chamado Ló, que ficou órfão. Então, o avô assumiu ali aquela casa, assumiu as responsabilidades. E Terá também tinha outros 2 filhos, um deles era Abrão. Só para você entender esse contexto familiar. Então, tinha um avô, Terá, os seus filhos que se casaram, e um filho que morreu e deixou um filho órfão. Até então, a responsabilidade do órfão está com Terá. Depois que Terá morre, quem vai cuidar desse jovem, desse sobrinho? Abraão assume responsabilidade. Às vezes, a gente assume responsabilidades que não necessariamente eram para ficar com a gente, que Deus não direcionou a gente para assumir. Deus tinha uma promessa específica para Abraão. E ele precisava ouvir literalmente o que Deus queria para ele. Gênesis 12. O Senhor disse a Abraão: sai da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu te mostrarei. Farei de você um grande povo e te abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Então Deus fez uma promessa para que ele saísse da casa dos seus pais. Às vezes é necessário um desligamento da sua geografia, daqueles seus contatos, daquelas suas amizades, daquelas suas influências. Ele vivia na Babilônia. Provavelmente ele era idólatra, como o povo daquela região era. Provavelmente, quem sabe, Abraão fizesse ídolos. Provavelmente ele também possa ter feito orações para que Sara tivesse filhos aos deuses estranhos. Deus falou: sai dessa cultura, sai desse meio, sai desse lugar onde você está. Versículo 3, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Partiu Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e... Então até aqui foi como ordenou o Senhor. E depois, Ló foi com ele. Então, esse sobrinho aí, ele vai se tornar um problema depois. Porque Deus tinha falado para levar todo mundo? Não, é você e sua família. Então diz que Abraão foi obediente, ouviu tudo, saiu, mas levou Ló com ele. Capítulo 13, existe uma desavença
entre os pastores de Abraão e os pastores de Ló. Versículo 10. Olhou então Ló e viu todo o vale do Jordão, todo ele bem irrigado até Zoar, era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito. Isso se deu antes do Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Estou no 13:11. Ló escolheu todo o vale do Jordão e partiu em direção ao leste. Assim, os dois se separaram. Abraão ficou na terra de Canaã, mas Ló foi mudou seu acampamento para um lugar próximo a Sodoma. O que Sodoma significa na Bíblia? Vocês sabem? Vocês lembram? Qual o símbolo? É mais do que o nome da cidade física. Uma cidade perversa. Uma cidade com muitas abominações. Uma cidade que não deveria ser cobiçada por um homem justo. E às vezes a gente cobiça coisas. Esse sobrinho que Abraão levou, teve um momento que Abraão falou, olha, se eu for para a direita, se você for para a esquerda, você decide primeiro. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Eu não quero confusão com você. Segue teu caminho, que eu vou por outro. Só que o caminho que Ló escolheu era cada vez mais mudar o seu acampamento para mais perto de Sodoma. Até que, por fim, ele estava dentro daquela cidade, perversa, corrompida. Toma cuidado com as concessões que você faz. Toma cuidado para que a gente, tendo começado no espírito, não termine na carne. Que a gente tome cuidado, porque a gente vai se tornando permissivo às vezes. Nós sabemos que nós estamos no mundo e não dá para a gente sair do mundo. A gente estuda, faz faculdade, a gente trabalha. Mas toma cuidado para não abraçar a cultura de Sodoma. Para não se misturar com essa geração perversa. Mateus 11, pula para lá rapidinho. Versículo 23, Jesus vai falar sobre essa cidade novamente. No Novo Testamento vai falar. Jesus operou muitos milagres na cidade de Cafarnaum. Jesus fez muita coisa no seu ministério, nos lugares onde ele estava. Só que muitas cidades não o receberam. Muitas cidades não creram nele. Muitas cidades duvidaram. Olha o que diz no versículo 23. Você, Cafarnaum, será elevado até o céu? Não, você descerá até o Hades. Se os milagres que em você foram realizados tivessem sido realizados em Sodoma, ela teria permanecido até hoje. Mas eu lhes afirmo que no dia do juízo haverá menor rigor para Sodoma do que para você. Então aquela cidade, ela foi destruída, Sodoma foi destruída com fogo. Foi uma cidade tão perversa, tão pervertida, que ela foi apagada do mapa. E Jesus vai dizer sobre Cafarnaum, olha, se acontecesse em Sodoma os milagres que aconteceram em Cafarnaum, eles teriam se arrependido. No dia do juízo, haverá menor rigor para Sodoma do que para Cafarnaum. Várias vezes Jesus repete essa palavra, geração perversa, geração perversa. Sabe, o apóstolo Renan de Sá estava falando aqui no louvor, né? Sobre aquela banalização do nome do Senhor, a profanação que fizeram a respeito de Jesus na internet. E veio para mim esse entendimento. Que geração perversa. Haverá menor rigor para Sodoma do que para a geração dos últimos dias, eu não tenho nenhuma dúvida disso. Nós estamos preparando os nossos filhos, gente, para viver no meio da pior geração que a humanidade já teve. Onde a iniquidade se acumula, onde os pecados só pioram. Parece que se banaliza o nome do Senhor. E nós precisamos preparar os nossos filhos para serem luz no meio de uma sociedade cada vez mais corrompida, cada vez mais perdida. Não se apaixone por Sodoma. Não vá mudando o seu acampamento aos pouquinhos, porque você é justo, porque você é íntegro, porque você recebeu uma palavra. Ló estava ali, deslocado no meio daquelas pessoas. Aquelas pessoas começaram a dizer, olha, você está querendo ser juiz da gente. Você está querendo ensinar para a gente as coisas, está querendo corrigir a gente. Mas, na verdade, alguma coisa daquele lugar já tinha se infiltrado na família dele. Você vai ver na história que as filhas dele já se corrompem. Os genros dele, quando ele vai alertar, olha, sai da cidade.
Os rapazes que ele ia dar de casamento para as filhas. Aqueles rapazes não queriam nada com a justiça, com o que era certo. Então, às vezes, você vai precisar se livrar de Ló. Se livrar dessa mistura, dessa profanação. O primeiro processo de Deus na vida de Abraão foi se livrar de Ló. Porque Deus falou, sai da tua terra, e ele levou Ló com ele. E você pode pensar, mas ele tinha que assumir, porque era sobrinho, não tinha quem cuidasse. Deus vai cuidar, Deus vai se responsabilizar por aquilo que ele falou para você. Mas assim, não se misture, obedeça a voz de Deus. Eu não estou falando de pessoas apenas, estou falando de qualquer mistura, qualquer profanação que possa ter na sua vida. Pare de flertar com Sodoma. A segunda coisa que Abraão precisou se livrar foi da mentira. Abraão tinha um hábito. A gente lê, né? Conforme eu fui lendo, eu fui percebendo que por 2 vezes, uma foi no Egito e depois foi em outra terra, ele mentiu para as autoridades da terra dizendo que Saraí era sua irmã, quando na verdade era sua esposa. E nas 2 situações, teve maldição na terra. Maldição com aqueles reis, maldição com aquelas pessoas, por causa da mentira de Abraão. Quando você mente, você prejudica outras pessoas. As pessoas às vezes erram por causa de histórias que a gente oculta. No caso de Abraão, ele contou uma meia-verdade, porque a Saraí era sua meia-irmã. Então ele se aproveitou disso para esconder uma situação e colocar o povo da cidade em pecado, porque tomaram ela como mulher. Então, às vezes, o pecado de um crente coloca outros em situação de pecado. Atitudes que atraem maldição. Abraão primeiro precisou se livrar de Ló. Depois ele precisou se livrar da mentira. Atitudes desobedientes que atraem maldição. Eu ouvi uma vez o pastor Cote falando sobre a maldição. Ele trabalha nessa área de libertação. E ele falou que às vezes a gente tem um conceito, a palavra maldição na nossa língua tem muito mais a ver com o pensamento, às vezes, do hinduísmo do que com o pensamento da cultura bíblica. Porque as pessoas acham assim que ter uma maldição sobre a vida é alguma coisa dos antepassados e tal. E biblicamente falando, Deuteronômio 28, quem obedece os mandamentos tem bênção. Quem desobedece tem maldição. Então, a maldição é o descumprimento, é a desobediência ao preceito. Quando Deus institui preceitos, mandamentos, instruções, e nós somos desobedientes, maldição entra. E aí a pessoa fala assim, faz uma oração de quebra de maldições. Eu não posso quebrar uma coisa que é um processo que você entrou. Não adianta 50 mil mãos na sua cabeça para orar se você permanecer no pecado, desobedecendo a palavra. Vai ficar com a marca da mão assim na cabeça, os 5 dedinhos. Orando, orando, orando. Não adianta oração se você não obedecer princípio. Não adianta. A maldição é o descumprimento. Então o Cote fala isso. A maldição é o descumprimento da palavra. Aí pega o texto bíblico, Gálatas, né? Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Verdade. Mas entenda, o homem na lei não tinha como, no Velho Testamento, não tinha como ele obedecer os mandamentos. Os mandamentos foram dados, mas porque o homem era pecador, ele não tinha como obedecer. Tudo que ele fazia era pecar. Era impossível alguém ser justificado pela lei. Paulo fala isso. Então, era impossível ao homem pecador cumprir os mandamentos. Então, a lei que era boa se tornou maldição. Porque eles já estavam debaixo de maldição, porque eles não conseguiam cumprir. Quando Paulo vai dizer Cristo nos resgatou da maldição da lei, ele não está dizendo, olha, você pode fazer o que quiser agora, que você está livre de maldição. Não, ele está dizendo, olha, Cristo nos deu a possibilidade de não pecar. Ele nos deu a possibilidade de cumprir. Ele nos deu a possibilidade de obedecer. Porque essa possibilidade a gente não tinha, a gente só sabia fazer o que era errado. Em Cristo, você tem a possibilidade de não pecar. Cristo nos resgatou da maldição da lei.
Isso não significa que só vai ter bênçãos. Se você for desobediente, você vai estar debaixo de maldição, mesmo tendo Cristo conquistado tudo que conquistou. Você está entendendo? Cristo conquistou o direito, a permissão, a liberdade. Ele te transformou por dentro. Você não é mais um homem pecador. Agora você pode obedecer o mandamento. Você pode cumprir o que a palavra diz. Não existe nada na palavra que você não possa viver. Sair do campo da legalidade para viver, para entrar no campo da experiência. Então Abraão precisou se livrar da mentira, que por 2 vezes ele praticou. E ele viu as consequências que aconteceram nas 2 cidades por onde ele passou. Terceiro curso que Deus matriculou. Se livra de Ló, se livra desse mau hábito aí, dessa mentira que você pratica. Se livra de Ismael. Porque ele foi para o Egito, mentiu para o faraó e voltou com uma escrava egípcia. No meio da história, como demorava para ter filho, a mulher deu uma ideia. Olha, para a promessa se cumprir mais rápido, vamos dar um jeitinho. Para você experimentar as promessas, vamos dar o nosso jeito, a força do nosso braço, a solução que a gente pode dar. As pessoas gostam de falar, né? Eu tenho que resolver, eu tenho que fazer alguma coisa. Se Deus não falou, não faz nada. Amém? Se Deus não falou, não faça nada. Você vai criar Ismael. Se você inventar uma coisa na força do seu braço, na força da sua lógica, a gente fica tendo boas ideias. Aquela escrava engravidou. Foi a própria mulher de Abraão que pediu isso. Deita com meu marido para você poder ter um filho e ele receber as promessas. Só que a mulher, depois que engravidou, começou, olha a rivalidade feminina, começou a debochar da Sara e começou a ter um problema ali. Começou a gerar problemas. Depois, quando Isaac vai nascer, Ismael era mais velho, dava uns cascudinhos em Isaac. Começou a gerar um problema, o filho da escrava com o filho da promessa. Porque foi uma história que eles inventaram no meio do caminho. Deus falou, sai da tua terra, sai do meio dos teus parentes. E ele saiu com Ló. E aí ele foi para Egito e mentiu. Foi para outra cidade, mentiu. Engravidou a escrava. Teve um filho, Ismael. Gênesis 21, isso aqui é forte demais. Gênesis capítulo 21. Você está comigo, amém? Você está entendendo os processos que um servo de Deus passa? E passa justamente porque ama o Senhor. Passa justamente porque teme a Deus. Você quer saber quando uma pessoa desistiu de você, se ela não te repreende mais? Quem ainda recebe repreensão, glorifica a Deus, porque é sinal de que não desistiram de você. A gente só repreende quem a gente ainda acha que pode. Tem jeito. Se Deus está te repreendendo, Ele não desistiu de você. Amém? É porque Abraão era chamado amigo de Deus, porque ele era íntimo, porque Deus, antes de tomar as decisões, ia conversar com ele. Ele era íntimo de Deus, e por causa dessa intimidade, Deus vai te colocar em processos, para largar Ló, para largar mentira, para largar Ismael. Gênesis 21, versículo 9. Sara, porém, viu que o filho que Agar, a egípcia, dera a Abraão, estava rindo de Isaque. E disse a Abraão, livre-se daquela escrava e do seu filho, porque ele jamais será herdeiro com o meu filho Isaque. Parece uma coisa muito forte, né? Manda embora agora a escrava com o filho. E a gente pensa, que coisa sem coração. Isso perturba a gente quando a gente lê, né? Perturbou o coração do pai, perturbou o coração de Abraão, porque envolvia um filho seu. Mas Deus disse, não se perturbe por causa do menino e da escrava, atenda a tudo que Sara lhe pedir, porque será por meio de Isaque que a sua descendência há de ser considerada. Deixa eu falar uma coisa para os homens aqui. Às vezes, Deus usa a sua mulher, sabia? Amém? Muitas vezes. Sempre. Nesse texto foi. Porque às vezes a gente quer tomar as decisões. A gente quer tomar todas as decisões.
E cabe a nós decidir mesmo. Só que o texto fala que nessa situação, Abraão tinha uma opinião, Sara tinha uma opinião, Sara deu opinião, Abraão não acatou. E Abraão foi ouvir Deus. Então, mulher, também não fica falando 1000 vezes não, entrega para Deus. Amém? Se seu marido ouve Deus, Deus vai dizer, sua mulher tem razão. Amém? Nessa situação. É tenso, né? É tenso esse assunto. Mas isso me ensina a humildade de Abraão de ouvir Deus e de reconhecer que o que ele tinha pensado estava errado. O que ele tinha pensado estava errado e a mulher tinha razão. E era uma coisa muito difícil, dispensar a escrava com o filho. No meio do caminho, a escrava pensa que vai morrer, que a criança vai morrer, mas Deus ouve o choro da criança e fala, vou fazer de Ismael uma grande nação. Deus se responsabiliza por aquilo que ele falou. Ele não se responsabiliza por aquilo que ele não falou. Então, ouça Deus e ouça pessoas. É muito arrogante a gente dizer que só ouve Deus. Existem pessoas, e a sua esposa é uma delas, que vale a pena você ouvir, e Deus fala por meio dela. Deus fala por meio dos seus filhos, às vezes. Existem amigos leais que você pode ouvir. Então, não fica pensando que falo eu e Deus direto. Abraão é amigo, Deus vem almoçar com ele, decidiu o destino de uma cidade. Isso é verdade isso que eu estou te falando. Deus veio almoçar com Abraão e foi decidir o destino de uma cidade. Então, ele era muito íntimo de Deus. Mas nessa situação aqui, Deus não quis falar dessa forma. Deus quis falar através da mulher. E nós precisamos ser interdependentes. Se Deus só tratasse comigo diretamente, eu poderia achar que eu não preciso de ninguém. E às vezes, de propósito, Deus fragmenta a revelação, para que você não ache que você tem tudo. De propósito, Ele te dá uma parte para o outro completar. Amém? Então, nessa situação, Deus tinha dado uma palavra para a mulher e Ele precisou reconhecer e liberar Ismael. Soltar Ismael. O que é Ismael? É o jeitinho que a gente dá na vida para resolver as coisas. Os gatilhos, as coisas, os paliativos, as coisas que a gente faz para resolver, para encurtar o atalho que a gente quer pegar. Abraão precisou se livrar de Ló. Abraão precisou se livrar da mentira. Abraão precisou se livrar de Ismael. E para fechar, se você está se identificando com alguma coisa, permita que a palavra te lave nessa noite. Existem pecados que precisarão ser deixados definitivamente da sua vida. Porque você ouviu falar sobre reino, trazer o reino, está na hora de experimentar na sua vida. Eu venci o pecado, essa foi minha conquista de 2020. Você poder experimentar isso. Deixar o pecado, deixar a mentira, deixar a profanação, a mistura, esse flerte com Sodoma, deixar Ismael, deixar o jeitinho que às vezes a gente quer dar para as coisas, as improvisações, os atalhos. A última coisa que Abraão precisou deixar, e aí eu quero falar, eu creio que isso toca a todos aqui. Existem coisas que não são pecado, que são coisas boas, mas que a gente precisa deixar. Abraão precisou sacrificar o lugar que Isaac tinha na sua vida. Não é problema ter Isaac. Isaac, vocês sabem que é o filho que ele esperou por 25 anos. Então, às vezes, você está esperando uma coisa por muito tempo. E não é nenhum problema você ter essa coisa. O problema é quando ela toma o lugar de Deus na sua vida. O problema é quando Deus te dá uma outra direção e você não consegue sacrificar aquilo. Sabe? Abraão precisou sacrificar o lugar que Isaac tinha na vida dele. Abre comigo. Gênesis 12, versículo 7. Nós vamos ler Gênesis 12, 7 e 8 primeiro.
diz que o Senhor apareceu a Abrão e disse: a sua descendência darei essa terra. Abraão construiu ali um altar dedicado ao Senhor, que lhe havia aparecido. Dali prosseguiu em direção às colinas a leste de Betel, onde armou o acampamento, tendo Betel a oeste e Ai a leste. Construiu também ali um altar dedicado ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Então Abraão ia para uma cidade e construía um altar. Naquele lugar onde ele chegava, ele invocava o nome do Senhor. Aí ele ia para outra cidade, construía um altar, porque Deus aparecia para ele, então ele fazia um memorial daquilo através de um altar. Gênesis 13, versículo 4. Diz que Abraão voltou onde pela primeira vez tinha construído um altar. E ali ele invocou o Senhor novamente, invocou o nome do Senhor, no mesmo lugar onde anteriormente ele tinha morado e tinha construído um altar. Capítulo 13, versículo 18. Então Abraão mudou o seu acampamento, passou a viver próximo aos carvalhos de Manre, em Hebrom, onde construiu um altar. Então, onde esse homem ia, tinha adoração, porque tinha adoração, ele tinha comunhão com Deus, ele tinha a presença de Deus, ele tinha essa amizade com Deus, ele era chamado amigo de Deus. Deus vai dizer: olha, eu posso ocultar alguma coisa do meu amigo Abraão? Então, ele tinha uma vida de adoração, de edificar altar onde ele chegasse. Está de férias? Amém? Você está de férias, você não está de férias de Deus, você não está de férias da Bíblia. Onde você estiver, na praia, em Curitiba, levanta um altar ao Senhor. Onde você for, vai lá e levanta um altar ao Senhor. Não é porque você não está no culto da sua igreja que você vai viver sem orar, sem ler a palavra, sem falar nada de útil para ninguém. Fica sensível onde você estiver. Ergue um altar ao Senhor. E foram muitos anos de espera. E às vezes a gente busca muito a Deus enquanto a gente está esperando alguma coisa. Você quer uma cura. Aí você vai em uma célula, 2 células, né? Você frequenta 2 células, que você quer algo de Deus e nesse tempo, às vezes, de uma provação, de uma enfermidade, você cresce espiritualmente. Não por causa da provação da enfermidade, mas porque buscou mais. E quem busca, encontra. Né? Só que aí, às vezes, os tempos difíceis passam e a gente para de edificar altares. Eu estou falando e eu estou sendo ministrado aqui pelo que eu estou falando. A gente ora tanto até ver uma coisa acontecer, e depois que acontece, a gente para de edificar altares. Capítulo 21, versículo 8. Eu não posso afirmar categoricamente, mas o capítulo 21 me dá uma pista. Porque eu sempre ficava me perguntando, por que Deus pediu essa prova para Abraão? Você sabe que Deus pediu para Abraão sacrificar o seu filho, mas era só um teste. Deus não queria que ele sacrificasse Isaac. Deus queria prová-lo. Eu ficava assim: Jesus, por que Deus pediu isso? Eu me perguntava, que tipo de coisa grave, séria, para Deus pedir: vai lá e sacrifica o teu filho em cima do monte. Meu Deus, o que Abraão fez para merecer isso? Esse nível de teste. Se você pensa que você foi testado, meu Deus, que teste. Então, nas minhas perguntas, eu ouvi isso de uma outra pessoa, eu vou replicar aqui para você, pode ser que seja uma resposta. Gênesis 21, 8. Você viu que até aqui, enquanto aguardava a promessa, era altar, 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 adoração, 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 Deus aparecendo para ele, ele falando com Deus. Mas Gênesis 21, 8, diz que o menino cresceu, aqui é Isaac, foi desmamado. No dia em que Isaac foi desmamado, Abraão deu uma... É um detalhe, né? Uma grande festa. É um detalhe. Mas não diz que ele fez um altar e que ele adorou o Senhor. Então, às vezes, a gente se perde na prosperidade. Ok? Às vezes, o nosso coração não sabe lidar. O problema não é a prosperidade. Às vezes, o nosso coração não sabe lidar quando a gente tem possibilidades de estar em outros lugares que não domingo à noite na igreja. Você vem porque é o seu único programa para essa noite,
ou porque realmente você priorizou isso? Será que se você tivesse um monte de possibilidades, se eu tivesse um monte de possibilidades, eu estaria buscando ao Senhor? Eu estaria priorizando o reino? Porque pode ser que você seja abençoado, ganhe milhões e se perca. Eu não estou dizendo que foi isso, mas Abraão sacrificava, fazia altar, fazia altar, fazia altar. Depois o menino chegou, tudo que ele mais queria. Acabei, esperei a minha vida inteira por esse filho. E quando o filho chegou, ele deu uma festa. E aí Deus vira e fala: amanhã sobe no monte e oferece teu filho no altar. Uau! O quarto curso que Deus matriculou Abraão, na escola de integridade. Você precisa se livrar de Ló, você precisa se livrar da mentira, você precisa se livrar de Ismael, você precisa se livrar, eu preciso me livrar do lugar errado que a gente dá para coisas boas. Coisas boas. O lugar errado que a gente dá até para o cumprimento das promessas. Fica de pé. Amém? Você não precisa abrir. Queria que você fechasse seus olhos, eu vou fazer uma leitura. Permita que a palavra limpe você. Amém? Salmo 19, versículo 12. Ouça. O salmista diz assim: quem pode discernir os próprios erros? Absolve-me dos que desconheço. Também guarda teu servo dos pecados intencionais, que eles não me dominem. Então serei íntegro, inocente de grande transgressão. Que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, minha rocha, meu resgatador. Eu amo o Senhor, você ama o Senhor? Amém? Nós vamos adorar o Senhor com um cântico essa noite. Eu queria é um apelo para toda a igreja, mas se você desejar fazer isso aqui na frente, eu quero deixar aberto. Você quer se matricular no processo de Deus? Amém? Deixar pecados, deixar até coisas boas que Ele pediu para você. Deixa Ló, deixar mistura, deixar atalhos que você entrou. Eu quero deixar livre aqui na plataforma quem quiser chegar, mas mesmo quem não vier, faça sua oração agora diante do Senhor. Eu deixo aqui, Pai, diante do Senhor, o meu melhor, porque eu quero que a minha vida seja agradável ao Senhor. Quero que a minha vida inteira queime, arda pelo Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor. Eu quero não viver apenas de festa em festa, de lazer em lazer. Quero ser sensível ao Senhor, edificar um altar onde eu estiver. Senhor, eu quero saber lidar com a prosperidade que o Senhor me deu. Eu quero experimentar as Tuas promessas e não me perder nas promessas. Eu quero viver para o Senhor. Quero me consagrar ao Senhor. Eu quero largar esse pecado que recorrentemente me cerca. Quero guardar a minha língua, porque eu tento me defender quando eu acho que eu estou saindo prejudicado. Caso você esteja passando por um processo muito difícil, onde você sente que a sua vida está sendo revirada, você precisa tomar uma nova atitude. Faça isso.
Faça isso. Você é livre para vir aqui à frente, nesse lugar mais alto, que pode simbolizar um altar, e dedicar a tua vida ao Senhor. Vamos adorar o Senhor, toda a igreja, com a mesma atitude. Amém? A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o som a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado para mim. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado para mim, preparado para mim. Yeah.
Você entendeu tudo que precisa ser deixado essa noite? A luz chega, as trevas têm que sair. Tudo que está oculto, escondido, deixa a luz entrar. Deixa ela te libertar. Se você veio aqui essa noite nos visitar e quer confessar publicamente Jesus pela primeira vez, de repente você está aqui entre essas pessoas aqui na frente. Se você estava afastado e essa é a noite da sua rendição, queria que a igreja ajudasse. Olhe para quem está do seu lado. Não sei se alguém aqui da frente está se reconciliando com Jesus hoje também. Se tiver alguém nesse auditório que está se reconciliando com Cristo, levanta sua mão para eu te ver. Estou voltando hoje. Estou morrendo para o mundo. Estou voltando. Eu ouvi o teu chamado, Senhor. Eu não volto atrás. Eu vou te servir com tudo. Com tudo. Amém, queridos? Ouça só mais uma coisa. Estamos diante de uma geração perversa, igual a terra nunca viu. Não deixa nenhum dom, nenhum talento guardado. Às vezes parece que a gente está economizando para uma hora que for precisar. Vou guardar essa pregação aqui guardada, a hora que me chamarem, eu falo. Solta tudo, publica seus livros, grava suas músicas, ensaia suas danças, faz as suas peças. Coloca tudo. Estamos diante de uma geração perversa qual nunca houve na terra. É por isso que vocês vieram aqui se dedicar ao Senhor. Porque a gente quer dar tudo para Ele. Tudo para Ele. Amém? Mila? O que vinha no meu espírito para falar é que o Senhor queria quebrar nessa noite toda a pose. Porque essa palavra não é só sobre quem está aqui na frente, é para todos nós, amém? Eu queria que você fechasse seus olhos e você colocasse seu coração diante do Senhor, porque Jesus disse: quem não for como uma criança não pode entrar no reino. Feche os seus olhos e quebra no seu coração toda a pose de anos de crente que não quer mais se expor, que não quer mais abrir o coração, que tem medo do que vão pensar de você. O Espírito Santo quer quebrar isso nesse início de ano e ter uma nova atitude, uma nova atitude, uma nova atitude, uma nova atitude. Essa noite, essa palavra, ela não é, isso vinha no meu espírito também, ela não é uma palavra para nos deixar cabisbaixos. Ela é uma palavra para a gente se apoderar da graça. O trono de Deus se chama trono da graça. Achegai-vos confiadamente diante desse trono. Por isso feche os seus olhos, abre a sua boca e diga: Senhor, eu sou seu filho e eu me aproprio da sua graça. Eu sou filho amado. Eu sou filho amado. Eu não vou, Deus, ter pose de quem está bem, mas está morno. Nesse ano, Senhor, eu vou queimar no seu altar. Eu vou queimar no seu altar. O fogo arderá neste altar que sou eu. Diga para o seu irmão: eu sou o altar. Você é o altar. O fogo arderá nesse altar aí? O fogo arderá nesse altar aí? Você está preparado para o fogo?
Você está preparado porque esse fogo vai fazer na tua vida? Porque o fogo, ele refina o ouro. Ele purifica, ele tira tudo que não presta. E só fica Filho Santo de Deus. O fogo de Deus é um fogo bom. O fogo arderá no altar nessa noite. Nesse ano, em nome de Jesus. Eu declaro em nome de Jesus que todos que creram, confessaram, entenderam a mensagem essa noite, estão livres e perdoados em nome de Jesus. Cristo nos resgatou de fato da maldição da lei, fazendo-se Ele mesmo maldição em nosso lugar. Portanto, agora não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Amém? Entra na liberdade do teu Senhor. Que uma poderosa sensação de alegria e liberdade do Espírito Santo se apodere de você. Que você tenha uma semana cheia do Espírito de Deus. Uma semana carregada da unção do Senhor. Vá na paz de Cristo Jesus. E vamos terminar esse culto celebrando o perdão, celebrando a cura, a realidade, a experiência no reino de Deus. Experimente o reino de Deus. Amém. Vamos! Água e vinho tornou